gente viver. Passa que depois das 6, sei lá, tô com saudade de te encontrar no canto da tua janela. Tu não vai acabar. Eu fiz essa canção me doer pro mundo inteiro se encontrar. Muito lindo essa reflexão que Lua trouxe de presente pra gente. Obrigada, Lua. Lua tá representando. Obrigada a você. Lua tá representando todos os nossos evangelizandos. Os evangelizandos. Tem gente já dizendo aí, ó, que você é a maior abraçadora de árvores que já se viu. E é verdade. Muito obrigada, Lua. E essa música, ela traz uma reflexão super bacana, que pra gente entender que nós e o chão somos um, né? Me conta da sua janela. Tô com saudade de um abraço, tô com saudade de ti. São reflexões muito bacanas na letra dessa música. Essa música é uma música de Ana Vilela. Quem quiser, quem chegou depois, que não viu, não assistiu a apresentação de Luane, vê lá no YouTube, porque essa música já está disponível, tá? E ela tem uma letra muito linda. Elas fizeram por conta da quarentena. Mas vamos iniciar a nossa reflexão, tá? Quer dizer, já foi iniciada, mas vamos iniciar pensando em família. Família. Bom da família em tempos de quarentena. Que tem lado bom. Lancei essa pergunta em alguns grupos. Lima lançou essa pergunta no Instagram, né, aqui da nossa casa. E muita gente trouxe várias reflexões. Mas para a gente falar de família, vamos entender o que é família. Quando a gente para pensar o que é família, algumas pessoas dizem pra gente assim: família é a minha base, família é o meu alicerce, família é o primeiro contato que a gente tem com esse mundo material. Algumas vezes. Família, quando a gente para pensar sobre família, a gente tem que ter em mente que a família é um lugar de reencontro. É um lugar que a gente tem a oportunidade de reencontrar. Reencontrar quem? No berço de uma família, eu vou reencontrar espíritos que eu tenho desencontros, desafetos. Eu vou encontrar espíritos que eu tenho afinidade. Espíritos que vão vir para me apoiar e espíritos que vão vir para que eu apoie. Entendendo que a família é um lugar totalmente heterogêneo. Ela não é homogênea, tá? Tem espíritos numa mesma família que se afinizam entre si, e eu tenho também espíritos que se repelem, mas por que reencarnam juntos? Para afinar laços. Esse é o objetivo principal do renascer com um grupo de pessoas, com esse grupo de pessoas que nós renascemos. Alice, mas eu nasci numa família e fui criada por outra. Isso só reitera a nossa visão de que família é para afinar laços. Isso independe de existirem laços consanguíneos ou não, tá certo? Em O
Livro dos Espíritos, na pergunta 775, Kardec diz o seguinte: o que seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos respondem para Kardec: uma recrudescência do egoísmo. E o que é recrudescência? Recrudescência é aumento, agravo. Afrouxasse os laços de família, nós retomaríamos, nós agravaríamos o egoísmo. Junto do egoísmo, tantos outros sentimentos que ainda temos impregnados em nós, tá? Agora, a família sempre existiu? Como é que é isso? Bom, nós estamos num movimento, nas nossas lives, trazendo para vocês e trazendo para nós, porque eu me incluo nesse contexto, reflexões acerca das leis morais. Então, quando eu penso em família, família está completamente inserido nas leis morais, certo? Tem lá em Lei de Sociedade, essa pergunta 775, ela foi retirada de Lei de Sociedade, e a gente começa a pensar, né? O homem, ele sai das cavernas e passa a viver em comunidade, certo? Nós temos na espécie humana a fase da infância, ela é longa, certo? E o homem, na fase da infância, ele é completamente dependente da figura do cuidador, certo? Esse cuidador independe de ser mãe biológica, pai, avô, avó, depende, tá? Mas a criança, ela na espécie humana, ela depende do cuidador. Então, o que tem aí? A gente tem o homem que começa a viver em família, começa a viver em comunidade, certo? A gente está aí refletindo sobre a questão da lei da sociedade. E aí, quando ele começa a viver em sociedade, o que acontece com esse homem? Ele estabelece uma sociedade que, por um longo período histórico, foi uma sociedade patriarcal. O que é uma sociedade patriarcal? É uma sociedade em que o homem, ele é o chefe, certo? O homem, ele por muito tempo, e ainda o é, em muitos países, né, em muitas culturas, o chefe da família. Então, tudo que acontece na família gira em torno do homem. E qual é a função da mulher? A função da mulher nessa família patriarcal é educar os filhos, cuidar da casa, cuidar do marido, certo? Então, a gente tem aí a mulher cuidadora, o homem provedor, tudo gira em torno dele, e em algumas sociedades, os filhos homens, quando adquiriam uma determinada idade, eles iam, né, ser educados pelos seus pais, pela figura masculina. E as meninas ficavam em casa, esposas. Então, a gente tem aí um modelo de família tradicional patriarcal. Só que acontece o seguinte, a Terra, ela é um organismo vivo, certo? E a gente vem discutindo isso ao longo das nossas lives. A Terra, como um organismo vivo, né, a Terra também em processo de evolução, e essa evolução de ordem material, e a própria evolução dos espíritos que habitam nela, cria de tempos em tempos eventos como esse que nós estamos vivendo, que nos impulsiona a repensar atitudes. Então, ao longo da história da humanidade, existiram vários eventos que impulsionaram essa humanidade a evoluir, tanto moralmente como intelectualmente. E aí, o que aconteceu? A gente viu um evento que foi boom na história da humanidade, que foi a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, o que aconteceu com esse modelo de família patriarcal? A mulher foi trabalhar.
Quando a mulher entra no mercado de trabalho e acabou aquele boom todo da novidade, ela não quis voltar para casa. Ela não quis voltar para a condição de submissão completa e absoluta, tá? Sem o direito de vez e voz. E aí, com isso, surge um novo modelo de família. Alice, a família patriarcal seguindo o mesmo modelo sempre? Tá? Ao decorrer do processo de evolução, dos contextos históricos, da cultura que as famílias estavam inseridas, elas se transformaram. Aí eu estou trazendo para vocês um aspecto que foi marcante, foi a Revolução Industrial. E aí, gente, surge um novo modelo de família. E esse novo modelo de família, a gente tem um reflexo, muito do reflexo dele. A mulher sai de casa, sai da função exclusiva de cuidadora, passa a trabalhar, e aí os filhos que eram educados completamente pela mãe ou pelos ajudantes da mãe, que era normalmente uma avó, um avô, os próprios, né, em algumas sociedades, né, os próprios empregados da casa. A mãe sai de cena, de 100% em cena, e delega essa função para outras pessoas. Ela terceiriza outras pessoas. E aí isso gera um fenômeno muito interessante. Sabe qual é? Gera, principalmente nas mulheres, um sentimento de culpa. Ela era exclusiva. Ela estava exclusiva para o processo de educação e de valores para os seus filhos. De repente, ela sai para o trabalho. Ela saiu para o trabalho, ela delegou para outras pessoas aquilo que era, né, responsabilidade dela, e ela começa a ter culpa. E aí, dos anos 60 para cá, com toda essa ascensão da mulher no mercado de trabalho, com toda essa ascensão da mulher, né, vivendo fora de casa, existe aí uma inversão. A gente tinha uma família que era conduzida por adultos, pela figura que era a autoridade, pela figura da mãe, que era a cuidadora e o afeto, e aí a gente sai completamente disso e a gente vê os adultos se perguntando: onde é que eu tô errando? Eu não tenho tempo de qualidade com os meus filhos, eu não tenho tempo para os meus filhos. E vemos adultos desesperados, pais, mães, avós desesperados se perguntando: meu filho, você me ama? E o filho, e tendo como resposta: pai, mãe, eu amo, mas você precisa me dar sei lá, diga aí, um videogame de última geração. Ou você precisa me dar a boneca LOL, a nova, rara. Né? Eu entendo mais de brinquedos de meninas, tá, gente? Porque eu só tenho meninas em casa. Mas, enfim, o filho começa a condicionar afeto, né? Essa relação baseado na troca material. E aí, os pais começaram a ouvir dos seus filhos: eu não te amo, ou eu não me importo com você. Os filhos se sentiram autorizados por conta do processo de culpa que os pais sentem por conta da ausência. Eles começam a dizer para os pais coisas que as gerações passadas não ouviam com tanta frequência. E isso eu posso falar para vocês de um lugar. Eu sou, para quem não sabe, eu sou pedagoga, eu trabalho com crianças e adolescentes, e dentro dessa minha realidade, e eu situações de profundo desrespeito, né, e de pais em situações bem difíceis, bem delicadas, bem desesperadas.
E principalmente pais extremamente inseguros com relação a como criar seus filhos, né? E pais esquecendo que esse amor não pode ser comprado com coisas. E aí a gente tem uma reflexão. Na segunda passada, eu falei isso para vocês, quem estava aqui na segunda passada. Quando somos crianças, nós pensamos como crianças. Vamos imaginar uma criança de 6 anos. Uma criança de 6 anos, ela tem sentimentos? Vamos imaginar agora, mais cedo ainda, uma criança de 3 anos. Uma criança de 3 anos, ela sabe diferenciar sentimentos? Será? Quando a gente vê no shopping, uma criança fazendo birra e se jogando no chão, dizendo para a mãe ou para o pai um determinado objeto. Por que essa criança faz isso? Será que passa pela cabeça dessa criança, olha, eu não devo fazer tal coisa porque eu estou sendo exposta? Porque todo mundo está me olhando? Eu sinto vergonha? Gente, crianças, elas ainda estão aprendendo a diferenciar os sentimentos. Na infância, os sentimentos ainda são muito confusos. Alice, mas não somos espíritos? Sim, somos espíritos e vivemos a etapa da infância lá além do véu do esquecimento, né, que é colocado na gente. Nós vivemos a etapa da infância que é necessária. E por que ela é necessária? Na infância, a infância é a fase da vida que nós estamos mais propícios a aprender. É a fase que o nosso cérebro mais apreende coisas. Imaginem, levamos cerca de 12 meses, sua grande maioria das vezes, para aprender a ter um controle parcial motor do nosso corpo, para sentar, para engatinhar e para andar. Para aprender a olhar para as nossas mãos, olhar para os nossos pés, colocar os nossos pés na boca e nossas mãos na boca. Olha quanta coisa aprendemos em 12 meses. Então, a infância é a fase da vida que nós estamos mais propensos a aprender, tá? E é por isso que eu costumo dizer que não é uma escolha, algumas coisas não são escolhas para a criança. Mas eu vou falar sobre isso mais na frente. Então, temos aí nas famílias atuais pais culpados, preenchendo a presença que eles não conseguem. E esses objetos, na grande maioria das vezes, são tecnológicos. Celulares, iPads, jogos eletrônicos. Aí temos brinquedos infinitos, que o menino não vai nem brincar, fica lá dentro da caixa. As mães enchem os bebês de brinquedos e o menino gosta mesmo de brincar com a casa. Criança em casa aqui, ou quem é bem isso. Você compra um brinquedo super caro e o menino quer brincar com a caixa. O menino quer brincar com a colher e com a tampa da panela, né? Fato. Real. E aí, a gente tem esses pais preenchendo esse vazio com coisas. Esquecemos, né, que a gente pode não ter esse período real, né, porque a sociedade, principalmente, né, a ausência da mulher e a ausência do pai, a ausência do cuidador em casa é fato, tá? Eu não tô aqui fazendo apologia que todos deixem de trabalhar para retornar aos seus lares e cuidarem exclusivamente dos seus filhos. Isso seria ótimo se fosse possível, que não é. Mas também, em contrapartida, nós vemos pais que, apesar de estarem ausentes fisicamente, são extremamente presentes na vida dos seus filhos. São aqueles pais que
estão de fato, né, chegam e têm esse momento de fato, de qualidade com seus filhos, com suas esposas, né, para entender o que acontece na dinâmica dessa família. Uma outra reflexão quando nós pensamos em família é a relação do casamento, né? Isso é um tema bastante delicado, porque quando a gente fala na relação pais e filhos, sempre existe aí um pressuposto de amor, né? Mas quando a gente fala de casamento, a gente tem algo bem delicado, né? Por quê? Gil tá me dizendo que tá travando. Vocês me sinalizam se estiver travando, por favor? Por quê? Quando eu caso, quando eu saio da minha casa e passo a viver com alguém, meu primeiro impacto é eu descobrir que o funcionamento daquela nova família não vai ser igual ao funcionamento da casa dos meus pais. Eu vou perceber que aquela pessoa com quem eu me casei não é a minha mãe. Então, é o primeiro impacto que a gente tem. E a gente... Existe um psicólogo, eu não vou lembrar do nome dele agora, mas ele diz o seguinte: numa relação, num casamento, numa relação a dois, tá? Independente de ser homem, mulher, 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 homem, homem, o que seja, existe a figura do egoísta e do generoso. Se alguém lembrar aí do nome desse psicólogo, sinaliza pra mim. Existe alguém que sempre cede e alguém que sempre quer que o outro ceda, tá? Alice, então o generoso, ele é melhor que o egoísta? De maneira alguma. O generoso, ele alimenta o egoísmo. Ele alimenta o egoísta, tá? E quem é esse egoísta? Esse egoísta é aquele que deseja que seu desejo seja atendido, então ele busca esse afeto, né? Sem essa troca, porque se existe afeto, precisa existir uma troca, tá? Eu dou e eu preciso receber. E a gente precisa refletir sobre isso. Se eu dou afeto, o outro vai receber. Logo, o outro também vai me dar afeto e eu também vou e também vai receber o meu afeto. Então, uma relação, ela Cláudia disse pra gente, Flávio Gicovati, exatamente, é o nome. Na relação a dois, existe a figura do generoso e do egoísta. Flávio Gicovati, obrigado. Um bom de fazer lives ao vivo é isso, que a gente sempre tem as ajudas dos universitários. Então, nessa relação, a gente escuta, né? Muitas vezes os casamentos falham justamente por conta da falta de escuta, tá? A gente não pergunta para o outro como ele está se sentindo. Ele é psiquiatra, tá? Tô corrigindo aqui. A gente não pergunta como ele está se sentindo, a gente acredita que a gente precisa ser servido e não servir, a gente esquece ao longo do tempo das pequenas gentilezas e a gente esquece que família é... Vamos parar um pouquinho para pensar sobre isso? Família é investimento. Eu preciso todos os dias alimentar a harmonia do meu lar. Eu preciso, de fato, regar todos os dias esse projeto chamado família. E essa família, gente, ela independe da configuração. Ela pode ser esposa, marido, esposa, esposa, marido, marido, o avó e o neto, o pai e os filhos, a mãe, o pai e os filhos. Independe da configuração, tá? É família.
ok? A gente precisa regar todos os dias essa harmonia. Nós pensamos na quarentena, e lá na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, né, que é essa necessidade de viver em família, aí a gente imagina, né? De tempos, a Aldaci está dizendo que é regar com amor e carinho, exatamente. De tempos em tempos vem algo que balança a sociedade. E o que veio agora? Que balançou as nossas estruturas. Vem um vírus que é invisível a olho nu e que diz pra gente o seguinte: voltem para as suas casas. Voltem para as suas famílias. Tomem as reflexões sobre família. Lançamos lá nas redes sociais a pergunta da família. E tivemos várias respostas. Eu vou trazer algumas para vocês. Porque ela é uma construção coletiva, tá? O que eu penso, o que a doutrina espírita traz pra gente, pra gente. Ivone, eu vou dizer os nomes, tá? Ivone disse o seguinte, que o lado bom da quarentena em família é perceber coisas simples. Oportunidade de trabalhar as nossas más inclinações através do que incomoda no outro. Olha que reflexão profunda de Ivone. Trabalhar as nossas más inclinações naquilo que incomoda no outro. Vocês estão aí nas casas de vocês escutando o outro? Vocês estão percebendo o que existe em vocês que incomoda o outro, ou percebendo que aquilo que muitas vezes você se incomoda no outro é justamente seu reflexo? De retornar para os nossos lares, para nossa convivência em família e fazer essa reflexão que Ivone trouxe pra gente? Duca diz pra gente o seguinte: dar atenção a quem está próximo da gente. Essa também é uma reflexão importantíssima. Quantas vezes nós reclamávamos de falta de tempo? Eu não tenho tempo de fazer a tarefa da escola com esse menino. Eu não tenho tempo para minha esposa. Eu não tenho tempo para ligar para minha mãe. E agora, mesmo trabalhando em home office, eu posso afirmar isso porque estou trabalhando em home office, enlouquecendo. Mesmo trabalhando em home office, estamos com os nossos e não tem nos faltado tempo. Robson faz respeitar o espaço, a paciência e a solidariedade familiar. Eu acredito que é uma pergunta. Me esclarece aí, Robson, se é uma pergunta isso pra gente, tá? Aldaci colocou lá em nossas páginas que pra ela o lado bom da quarentena é home office. Robson, essa questão de respeitar o espaço tem muito a ver com as próprias famílias, tá? Eu posso lhe falar da dinâmica da minha família, como é que eu tô fazendo para eu estar transmitindo uma aula online, minha filha do meio está assistindo a aula online dela, minha filha mais nova está assistindo a aula dela. Eu posso lhe dizer mais ou menos como é que a gente organiza, mas isso vai depender muito da dinâmica de todas as famílias, tá? E do diálogo. A gente não pode esquecer. Precisa existir escuta. São as minhas necessidades, as suas necessidades, e como a partir das minhas necessidades e das suas necessidades, a gente consegue criar um conjunto de regras que ninguém interfira no espaço de ninguém, tá? Que a gente possa respeitar minimamente o espaço do outro. Aldaci
trouxe pra gente o seguinte, que o lado bom da quarentena é conversar, dialogar problemas, tem a ver com o que eu acabei de falar, discordar. Isso é um lado bom da quarentena, sim. Discordar é extremamente saudável. O que não é saudável é a forma como muitas vezes nós conduzimos esse movimento de discórdia, certo? Calar para não entendimento, escutar. São 2 pontos essenciais. Muitas vezes, no fogo da emoção, a gente diz um monte de besteira. E tem um exercício lá no filme Nosso Lar, em que André Luiz está lá, né, sendo atendido, e ele faz várias perguntas ao mesmo tempo, ele está super aborrecido, e o espírito diz para ele que ele bebesse água e ficasse lá com a água na boca, né, e não engolisse. É um exercício de fazer. A gente precisa, às vezes, silenciar, principalmente quando nós estamos aborrecidos, tá? Palavras ditas, gente, não tem como serem retomadas. Ainda que eu peça desculpas, eu já impregnei o outro naquilo que eu despejei para ele, tá? Aldaci disse também que o lado bom é fazer orações. Quem aqui tem feito o evangelho no lar? Lá em casa a gente adotou o estudo do evangelho. E tem o evangelho aos domingos, 20 horas. Então a gente tem o estudo do evangelho e temos o evangelho em família aos domingos, que a gente faz por videoconferência cada um das suas casas e reúne todo mundo. Então, fazer oração em família é indispensável nesse momento. O Daci tá aí, domingo silenciei a manhã toda. O Daci, tô lendo aqui as suas participações lá nas mensagens do Instagram. Compartilhar atividades domésticas. Nesse momento de quarentena, que delícia a gente se reunir com os nossos filhos na cozinha e fazer um bolo, um suco. Fazer um suco de hortelã com cenoura. Vocês não têm noção o quanto isso vai criar memórias afetivas nas crianças. Gente, os consultórios de psiquiatras estão lotados de pessoas relatando as suas memórias da infância. Vamos criar nos nossos memórias afetivas impregnadas de amor, impregnadas de sentido. As memórias que a gente tem... Comida remete à memória afetiva, tá? Quando eu sinto o cheiro de cozido, eu lembro da minha avó Maria, porque foi o melhor cozido que eu comi na minha vida. Minha avó já desencarnou, nunca mais eu acho que eu vou comer um cozido tão bom quanto o dela. É a minha memória afetiva da infância. Então, vamos criar nos nossos filhos memórias afetivas. JL, eu não sei o nome de JL, tá? JL diz o seguinte, se ele tiver online, ou ele ou ela tiver online aí, diz pra mim o nome. Ele diz que é afinar as arestas que sempre existirão nas relações. Pai e mãe, marido, esposa, mãe e filhos, pai e filhos. Então é um eterno afinar de arestas. E aí superpassa para o que eu trouxe no início, tá? Que estamos encarnados nesta família, independente dela ser uma família biológica ou dela ser uma luta, para afinar laços, para parar arestas. Nada é por acaso. Não nascemos na família a qual pertencemos por um acaso. Não é obra do nada, tá? Estamos casados com quem é necessário para o nosso processo de evolução. Alice, e tem pessoas que reencarnam na família
para perturbar nosso juízo? Será que tem? Me respondam aí. E tem pessoas que reencarnam na nossa família para nos impulsionar a evoluir? Me respondam isso também. Duca falou o seguinte, que dá valor a situações simples que estão ao nosso redor, que passam despercebidas. Não nos falta tempo para perceber situações que são muitas vezes despercebidas. E aí a gente tem um comentário semelhante a ele, que é de Adriana, que ela fala justamente isso também, quando ela refletiu sobre essa pergunta, que é terminar coisas que não começamos, dar valor a coisas simples, estudar. Mônica trouxe pra gente o seguinte: aprender a ficar sozinho. Segura essa aí. Segura essa, aprender a ficar sozinho. JL, ele disse, além de afinar arestas, ele fala da importância da criação de rotina, tá? O ser humano, gente, desde a infância, ele precisa de rotina, fato. E de não usar a desculpa de falta de tempo para justificar o distanciamento. Vamos voltar lá para aprender a ficar sozinho? Tô aguardando a resposta de vocês, tá? Se na família nasce aquele que veio para as estruturas. Tô esperando vocês me dizerem. Aprender a ficar sozinhos. E pessoas que comentaram nos grupos de Zap que eu faço parte, essas perguntas, trouxeram, né, o quanto que estavam aprendendo a ficar sozinhos. Por quê? Gente, quando a gente pensa no lado ruim da quarentena, na maioria das vezes a gente está colocando o que como prioridade? Estamos colocando como prioridade o lado material, tá? O que eu tenho perdido. E o que é que eu tenho perdido? Eu tenho perdido minhas farras, eu tenho perdido festas, meu show, o São João, lá em Amargosa, lá em Serrinha, lá em no São João de Santo Antônio de Jesus, de Juazeiro, de Petrolina, o São João de Campina Grande. Eu tô perdendo as minhas baladas que me permitiam do álcool. Eu tenho perdido a oportunidade de estar com os meus amigos o tempo todo na rua, vivendo a minha rotina, a minha pressa do dia a dia. Esse dia a dia que a gente ocupa de coisas para não ter tempo de pensar na gente. Gastamos rios de dinheiro com terapia para aprender a pensar na gente. Imaginem, agora Deus está oferecendo isso pra gente de graça. De graça. Estamos agora sozinhos, aprendendo a refletir sobre quem somos, a refletir sobre o que queremos como propósito para as nossas vidas. Você sabe qual é o seu propósito? Por que você está encarnado? Você veio fazer o que aqui? Você já viveu 40 anos. Quer momento mais oportuno de pensar o que fez até aqui e o que pode ser feito daqui para frente? Tainá disse pra gente que é ressignificar prioridade, olhar o lado bom das coisas. Rosana, sentir saudade do carinho. Saber qual a essência da minha existência. Vamos aproveitar esse momento ímpar que Deus está nos oferecendo para entender o
o que é que tem de bom em estar comigo mesmo, e em estar com os meus. Eu queria agradecer a presença de vocês. Falar em família, falar sobre o tema família é muito bom, né? Reflexões, tá? A gente pode pensar depois em outras lives, até pra gente falar sobre essa figura que aparece na nossa família às vezes, que eu vi vocês comentando aí, que às vezes destoa um pouquinho, e nos perceber enquanto distantes também, tá? Porque a gente não pode ficar só no lugar de responsabilizar o outro, tá? Eu espero que vocês estejam aproveitando o lado bom de viver em família esses dias. Vamos elevar os nossos pensamentos agora, por um momento, sentir a presença desses anjos guardiões que nos acompanham, que estão conosco dia após dia. Sentir ele nos acolhendo, nos abraçando, nos confortando. E muito obrigada a todos. Lima tá aqui na minha frente, dizendo que tá na hora de eu encerrar. Se eu falando muito, finalizar para mim, para poder a gente conseguir salvar lá na nossa página do Instagram. E quarta-feira, nesse mesmo horário, temos quarta-feira 19 horas. Quarta-feira, 19 horas, tá? Nós temos um outro encontro marcado. Sexta-feira, 19h30. Um beijo, meus amores. Que Jesus esteja conosco e abençoe os nossos lares. Obrigada. Agora você vai ver aqui compartilhar do Story. E aqui, no Facebook, concluir.